Bournemouth, Inglaterra, 1957. O mundo estava sendo reconstruído das cinzas da Segunda Guerra. A poeira ainda assentava sobre uma Europa que tentava redefinir o que era normalidade, o que era decência e, acima de tudo, qual era o lugar de uma mulher. Para as jovens inglesas daquela época, o caminho era um trilho estreito e bem iluminado. Aprender a datilografar, talvez um pouco de taquigrafia, conseguir um emprego respeitável como secretária, encontrar um marido decente, estabelecer um lar e então desaparecer silenciosamente nas obrigações domésticas. Era um destino considerado por todos como seguro. Um destino que Valerie Jane Morris Goodall, uma jovem de 23 anos com olhos que pareciam conter horizontes distantes, achava absolutamente sufocante. Ela não sonhava com máquinas de escrever, sonhava com o cheio da terra vermelha da África. Ela não queria servir chá, queria observar leões. Desde criança, quando seu pai lhe deu um chimpanzé de pelúcia em tamanho real, que ela batizou de Jubilee e que seus amigos achavam aterrorizante, Jane sabia. Ela não pertencia àquele mundo de concreto e expectativas baixas. Ela pertencia a outro lugar, um lugar que ela só conhecia pelos livros de Tarzan e Dr. Dolittle. Ela era objetivamente não qualificada para qualquer coisa além do que a sociedade lhe oferecia. Ela não tinha diploma universitário. A educação formal, com suas caixas e rótulos, havia passado ao largo de seu interesse principal. Suas credenciais eram uma paciência infinita, uma capacidade de observação quase sobrenatural e um desejo ardente de compreender os animais, não como espécimes, mas como seres. Ela havia economizado cada centavo que ganhava. Trabalhava como secretária, sim, mas também como garçonete, como assistente em uma produtora de filmes, qualquer coisa que a aproximasse, milímetro por milímetro, do seu objetivo impossível. E então, a oportunidade surgiu. Não como uma porta aberta, mas como uma fresta quase invisível. Uma amiga da escola a convidou para visitar sua família no Quênia. O Quênia? Era a África. Era o começo. Jane não hesitou. Ela se demitiu, comprou uma passagem só de ida num navio e partiu para o desconhecido, deixando para trás a Inglaterra cinzenta e todas as pessoas que lhe diziam que seu sonho era infantil, perigoso e francamente ridículo. Elas não entendiam. Para Jane, o ridículo era ficar. O perigoso era aceitar uma vida pela metade. Ao chegar em Nairobi, ela soube de um nome que ecoava nos círculos de história natural como um trovão distante. Louis Leakey, o paleoantropólogo lendário, o homem que estava literalmente desenterrando as origens da humanidade. Jane, a coragem que só a ingenuidade e a certeza de propósito podem forjar, conseguiu uma audiência com ele no Museu Corindon. Leakey, um homem brilhante e notoriamente excêntrico, não viu diante de si uma simples secretária. Ele viu algo que a academia não poderia produzir. Ele viu uma mente sem preconceitos. Uma mente que não havia sido contaminada pelas teorias rígidas e arrogantes da ciência da época que colocavam uma parede intransponível entre humanos e animais. Ele a testou. Ele a bombardeou com perguntas sobre fósseis, sobre comportamento animal. Ela não tinha as respostas técnicas, mas tinha algo melhor. Ela tinha as perguntas certas. Ela tinha insight. Leakey viu nela o instrumento perfeito para o seu projeto mais audacioso. Ele não estava procurando apenas ossos. Ele estava procurando um vislumbre de como nossos ancestrais mais antigos poderiam ter vivido. E para isso, ele precisava de alguém que estudasse nossos parentes vivos mais próximos, os chimpanzés. Ele não queria um cientista, ele queria um observador, e ele havia encontrado a melhor do mundo. Ele só precisava convencer o mundo disso. Oi, eu sou a Kim do Her Story Root.
Bem-vindos a mais um episódio da nossa série. Hoje, vamos contar a história de uma mulher que não apenas reescreveu os livros de ciência, mas redefiniu a linha até então sagrada que separava os seres humanos do resto do reino animal. Esta é a história de Jane Goodall, a mulher que foi para a floresta sem um diploma, sem treinamento formal, armada apenas com um binóculo, um caderno e uma paciência que beirava o sobre-humano. Ela foi enviada para Gombe, na Tanzânia, para fazer algo que nenhum cientista, nenhum homem havia conseguido antes: observar os chimpanzés em seu habitat natural. O que ela descobriu lá não apenas chocou o mundo acadêmico, mas forçou a humanidade a se olhar no espelho. Ela nos mostrou que os chimpanzés têm personalidades, que eles usam ferramentas, que eles travam guerras e que eles sentem emoções complexas como alegria, tristeza e luto. Ela provou que eles eram, em quase todos os aspectos que importam, exatamente como nós. Esta não é uma história tranquila sobre observar macacos. É uma história de revolução. Jane Goodall não foi aceita pacificamente. Quando ela apresentou suas primeiras descobertas, ela foi ridicularizada. O establishment científico, dominado por homens, zombou dela. Diziam que ela era apenas uma ex-secretária, que ela estava humanizando os animais, que ela estava cometendo o pior pecado científico, nomear seus sujeitos de estudo em vez de numerá-los. Ela os chamava de David Greybeard, de Flo, de Fifi. Eles diziam que isso era sentimentalismo, não ciência. Mas Jane estava certa e eles estavam errados. Ela não estava projetando emoções humanas nos chimpanzés. Ela estava sendo a primeira a reconhecer as emoções que sempre estiveram lá. Ela transformou a primatologia de um estudo de espécimes para um estudo de seres. Ela nos deu uma nova janela não apenas para o mundo deles, mas para o nosso próprio passado evolutivo. Mas a história dela, como todas as que contamos aqui, tem uma segunda camada. Depois de décadas na floresta, testemunhando o melhor e o pior da natureza dos chimpanzés, ela viu uma ameaça maior surgir: a destruição humana. Ela viu seus amados chimpanzés sendo caçados por carne, seus bebês roubados para o comércio ilegal, suas florestas dizimadas. E então, Jane Goodall, a cientista reclusa, tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ela deixou o paraíso. Ela deixou Gombe, o único lugar que ela chamava de lar, para se tornar uma guerreira. Ela trocou seu caderno por um megafone. Há mais de 30 anos, ela viaja pelo mundo, 300 dias por ano, sem parar, em uma cruzada incansável pela conservação ambiental e pela esperança. Ela nos ensina que o maior pecado não é a ignorância, mas a apatia. Esta é a história da mulher que nos ensinou a falar chimpanzé e que agora, desesperadamente, tenta nos ensinar a falar pelo planeta. Preparem-se para conhecer a matriarca de Gombe. Julho de 1960. A reserva Gombe Stream, na Tanzânia. Este não era um laboratório, era um mundo alienígena. Quando Jane Goodall finalmente chegou, após meses de luta contra a burocracia colonial britânica, que achava inconcebível e francamente suicida enviar uma jovem branca sozinha para a selva, ela não encontrou um acampamento. Encontrou uma parede verde e impenetrável de vinhas, árvores colossais, sons desconhecidos e perigos muito reais. As autoridades locais estavam tão aterrorizadas com a ideia de sua presença que exigiram que ela não fosse sozinha. Sua mãe, Van Morris Goodall, uma mulher de uma coragem silenciosa e extraordinária, voluntariou-se para acompanhá-la nos primeiros meses. Assim, mãe e filha, duas mulheres inglesas, com equipamento de segunda mão, estabeleceram uma tenda frágil no que parecia ser o fim do mundo. O mundo científico, na melhor das hipóteses, estava cético. Na pior, estava esperando que ela falhasse. Louis Leakey havia conseguido uma pequena bolsa de estudos para financiar os primeiros 6 meses. 6 meses para provar que uma secretária sem diploma poderia ter sucesso onde cientistas treinados haviam fracassado. A pressão era absoluta.
Mas a burocracia e os cientistas céticos não eram seu maior obstáculo. Os chimpanzés eram. Eles não estavam esperando por ela com flores. Eles a viam como uma predadora, uma macaca pálida e estranha que invadira seu território. Durante os primeiros meses, o fracasso parecia ser a única possibilidade. A frustração era um gosto amargo na boca, misturado ao quinino que ela tomava para prevenir a malária. Ela acordava antes do amanhecer, pegava seus binóculos, seu caderno e subia as montanhas íngremes de Gombe. E dia após dia, ela via apenas vislumbres fugazes. Ela ouvia seus gritos, os panthoots, ecoando pela floresta, mas no momento em que ela se aproximava, eles desapareciam como fantasmas entre as folhas. Ela estava exausta, coberta de picadas de insetos, muitas vezes doente e, acima de tudo, terrivelmente solitária. Os chimpanzés a rejeitavam, a ciência a observava com desdém. Qualquer outra pessoa teria desistido. Qualquer outra pessoa teria concluído que Lick estava errado, que a tarefa era impossível. Mas Jane Goodall não era qualquer pessoa. Ela tinha uma arma secreta que nenhum de seus predecessores masculinos jamais considerou usar: a paciência, a submissão. Em vez de tentar forçar o contato como um caçador, ela decidiu se tornar parte da paisagem. Ela usava as mesmas roupas, shorts caqui e uma camisa, para que sua silhueta se tornasse familiar, não ameaçadora. Ela encontrou um pico de observação alto, que ela chamou de o pico, e simplesmente sentou-se lá. Do nascer ao pôr do sol, semana após semana, mês após mês. Ela não os perseguia, ela os esperava. Ela permitiu que a observassem, que se acostumassem com a sua presença passiva. E lentamente, agonizantemente lentamente, a maré começou a virar. A muralha da desconfiança começou a desenvolver pequenas fissuras. Um chimpanzé, um macho mais velho com uma distinta barba grisalha, começou a mostrar curiosidade. Ele não fugia imediatamente, ele a observava de volta. Jane, com o coração batendo forte, sabendo que qualquer movimento brusco arruinaria tudo, apenas observou. Ela ainda não sabia, mas aquele chimpanzé seria o seu Rosetta Stone. Ela o batizou de David Greybeard, o primeiro chimpanzé a aceitá-la, o primeiro a atravessar a ponte entre nossas duas espécies. – 4 de novembro de 1960. Um dia que começara como qualquer outro na rotina árdua de Gombe, um dia de subidas íngremes, de paciência infinita e de observação silenciosa. Jane Goodall, posicionada em seu local de vigília, sentia o suor escorrer por suas costas, os binóculos pesando em suas mãos, os olhos fixos na figura que se tornara sua âncora naquele mundo alienígena. David Greybeard. Ele estava agachado, focado em um grande cupinzeiro. A distância era considerável, mas a clareza de seus binóculos trazia a cena para tão perto que ela mal podia respirar. E então, ela viu. Não foi um ato grandioso, não foi um trovão. Foi um gesto pequeno, sutil e absolutamente revolucionário. David Greybeard pegou um galho fino de grama. Ele o inspecionou. Então, deliberadamente, ele o inseriu em um buraco no cupinzeiro. Ele o girou, ele o puxou para fora com cuidado e levou-o à boca, comendo os cupins que haviam se agarrado à haste. Jane observou de novo. Ela repetiu o processo. Ela mal podia acreditar. A cena parecia simples, mas seu significado era cataclísmico. Minutos depois, ela viu algo ainda mais chocante. David Greybeard pegou um galho de uma pequena árvore, arrancou as folhas, uma a uma, modificando-o, fabricando uma ferramenta para se adequar perfeitamente à tarefa. Naquele instante, Jane Goodall, a secretária sem diploma, estava desmantelando, sozinha, a própria definição de humanidade. A ciência ocidental, por séculos, havia se apoiado em um pilar central: o homem, o fabricante de ferramentas.
Era isso que nos separava. Eram as nossas mãos hábeis, nossos cérebros engenhosos. E ali, em uma floresta remota da Tanzânia, um chimpanzé estava metodicamente provando que essa definição era uma mentira arrogante. Com as mãos tremendo de excitação, Jane rabiscou em seu caderno: David está usando um talo de grama como ferramenta. Ela sabia que aquela frase mudaria tudo. Ela correu de volta ao acampamento, sua mãe Vani notando a febre em seus olhos. Ela redigiu um telegrama para Louis Leakey em Nairobi, suas palavras tropeçando em sua urgência. A resposta de Leakey, quando finalmente chegou, tornou-se uma das frases mais famosas da história da ciência. Agora devemos redefinir ferramenta, redefinir homem, ou aceitar os chimpanzés como humanos. Aquele foi o primeiro terremoto. Mas o segundo viria logo em seguida, abalando o outro pilar do dogma científico. A crença predominante era que os chimpanzés, embora nossos parentes, eram criaturas gentis, pacíficas e, acima de tudo, vegetarianas. Eles eram o bom selvagem de Rousseau em forma de primata. Jane também acreditava nisso, até o dia em que ela viu a caçada. Ela estava seguindo um grupo de chimpanzés, quando de repente a floresta explodiu em caos e sons aterrorizantes. Os machos, incluindo o David Greybeard, estavam coordenando um ataque. Eles isolaram um jovem macaco colobus vermelho no alto de uma árvore. O que se seguiu não foi uma refeição casual, foi uma perseguição brutal, estratégica e violenta. Eles capturaram o macaco, o mataram e então começaram a carnice fina. Jane observou, horrorizada e fascinada, enquanto eles rasgavam a carcaça e comiam a carne avidamente, ignorando os frutos abundantes ao seu redor. Mais do que isso, ela observou como eles imploravam e compartilhavam a carne. Não era apenas fome, era um evento social complexo, cheio de política, status e alianças. Ela estava testemunhando não apenas o uso de ferramentas, mas a caça organizada e o consumo de carne. Em poucos meses, Gombe havia revelado a luz e a escuridão, a engenhosidade e a brutalidade. Jane não estava mais apenas observando os chimpanzés. Ela estava observando os primórdios sombrios e complexos da própria humanidade. O telegrama de Jane Goodall, com suas observações sobre o uso de ferramentas, não abalou apenas a definição de homem, ele incendiou o mundo acadêmico. Louis Leakey, triunfante e vendo sua aposta audaciosa justificada, sabia que o próximo passo era crucial. As descobertas de Jane eram tão heréticas, tão revolucionárias, que elas seriam instantaneamente descartadas pelo establishment científico se viessem de, como eles viam, apenas uma ex-secretária. Ela precisava de credenciais. Ela precisava de um selo de aprovação da própria instituição que ela estava prestes a derrubar. Leakey, usando sua influência considerável, conseguiu algo inédito. Ele matriculou Jane Goodall diretamente em um programa de PhD na Universidade de Cambridge, uma das cidadelas mais antigas e reverenciadas do pensamento ocidental. Ela seria uma das poucas pessoas na história da universidade a ser admitida para um doutorado sem nunca ter obtido um diploma de graduação. O que deveria ser uma honra, no entanto, rapidamente se transformou em um campo de batalha intelectual. Uma provação muito mais brutal do que qualquer encontro com leopardos em Gombe. Imagine a cena. Jane, recém-saída da floresta tropical, com a pele queimada pelo sol da Tanzânia e a mente cheia de observações empíricas puras, entrando nos salões sombrios e empoeirados de Cambridge. Ela estava cercada por homens mais velhos, pálidos, vestidos em tweed, que não viam uma cientista revolucionária. Viam uma anomalia, uma protegida de Leakey, uma intrusa sentimental. Quando ela apresentou suas descobertas em seu primeiro seminário, a reação não foi de admiração, foi de desprezo gelado. Um professor após o outro, figuras de autoridade máxima em etologia e biologia, levantaram-se para desmembrar seu trabalho. "Você fez tudo errado", um deles declarou, sua voz gotejando com descendência.
Eles não estavam atacando suas observações sobre ferramentas, e isso era difícil de refutar. Eles estavam atacando algo muito mais profundo, sua metodologia. Seu crime, aos olhos deles, era que ela havia ousado dar nomes aos chimpanzés. Flo, David Greybeard, Fifi, Goliath. Para Jane, estes eram os nomes de indivíduos que ela conhecia intimamente. Para os acadêmicos de Cambridge, isso era um pecado capital. Você não pode nomear seus sujeitos de estudo, eles insistiram. Você deve numerá-los. Espécime 1, espécime 2. Você está sendo antropomórfica. Antropomorfismo. A projeção de características humanas em não humanos. Era a acusação mais suja que se podia fazer a um biólogo comportamental. Eles a acusaram de humanizar seus dados, de ser subjetiva, de ser, em suma, uma mulher sentimental e não uma cientista objetiva. Eles zombaram de suas descrições de personalidades, de emoções, de laços familiares. A ciência da época ditava que os animais eram meros autômatos, máquinas de carne e instinto reagindo a estímulos. Falar de suas mentes ou sentimentos era considerado um devaneio infantil. Era o olhar masculino da ciência, distante, frio, numérico e, em última análise, cego. Jane estava devastada. Ela se lembra de ter saído daquelas primeiras sessões chorando, sentindo que tudo estava perdido. Eles estavam dizendo a ela que meses de observação meticulosa, 20 horas por dia, arriscando a sua saúde, eram inúteis porque ela não usou a linguagem fria da academia. Mas então, a mesma teimosia que a levou para a África e a manteve esperando no pico, veio em seu socorro. Ela se lembrou de seu cachorro Rusty em Bournemouth. A ciência poderia lhe dizer que Rusty não tinha personalidade? Que ele não sentia alegria ou tristeza? Era um absurdo. Ela sabia o que tinha visto em Gombe. Ela não estava projetando. Ela estava relatando. A arrogância não era dela, era deles. Era a arrogância de uma ciência que se recusava a ver o que estava bem na frente dos seus olhos simplesmente porque não se encaixava nas suas teorias confortáveis. Jane Goodall, a secretária, secou as lágrimas. Ela não mudaria seus dados. Ela não renomearia Flo como espécime 7. O mundo acadêmico teria que mudar. Jane Goodall retornou a Gombe não como uma estudante intimidada, mas como uma revolucionária silenciosa. Cambridge, com sua poeira e seus dogmas frios, havia tentado dobrá-la, mas apenas fortaleceu sua convicção. Eles queriam números? Ela lhes daria algo muito mais poderoso: histórias. Ela lhes daria famílias. Ela lhes daria vidas. Ela mergulhou de volta em seu trabalho, mas agora com uma nova missão: documentar a complexidade social dos chimpanzés de uma forma que a ciência arrogante não pudesse mais ignorar. E para fazer isso, ela não focou nos machos dominantes, nos golias barulhentos, como qualquer pesquisador homem faria. Ela focou nas mães. Ela focou no berçário, e foi lá que ela encontrou a chave para toda a sociedade de Gombe. Ela encontrou a matriarca, a chimpanzé que se tornaria a figura central de seus estudos por anos, a velha e magnífica Flo. Flo era inconfundível, com suas orelhas rasgadas, um nariz bulboso e distinto e uma confiança que beirava a realeza. Ela era o coração pulsante da comunidade. Mas o mais importante, Flo era uma mãe extraordinária. O que Jane testemunhou ao observar Flo e sua prole destruiu todas as noções de que os laços familiares eram exclusivos dos humanos. Ela observou Flo com seu bebê, Fifi, e viu uma paciência, uma ternura e uma dedicação que eram profundamente comoventes. Ela viu como Flo amamentava, limpava e protegia Fifi com uma atenção constante. Ela viu como Flo ensinava. Ela não estava apenas cuidando de sua filha, ela estava criando-a. Ela ensinou Fifi a pescar cupins, pacientemente demonstrando a técnica de usar o graveto. Ela a ensinou quais frutas comer e quais evitar. Ela a disciplinava com uma pequena mordida ou um empurrão quando Fifi ia longe demais e a confortava com abraços longos e tranquilizadores quando ela estava assustada.
Jane estava documentando pela primeira vez na história a transmissão de cultura e habilidades de uma geração para outra em não-humanos. Isso não era instinto, era aprendizado, era maternidade. E não parava por aí. Ela observou os irmãos mais velhos de Fifi, como Figan, que praticavam suas habilidades de cuidado com a irmã mais nova, carregando-a desajeitadamente, provando que o instinto paternal não se limitava às fêmeas. A família de Flo tornou-se a dinastia de Gombe. Através dela, Jane desvendou a tapeçaria complexa da política dos Chinterzés. Ela percebeu algo crucial. O status de um macho não dependia apenas de sua força bruta, dependia, em grande parte, do status de sua mãe. Filhos de mães de alto escalão, como Flo, cresciam com uma confiança e uma rede de apoio que lhes dava uma vantagem imensa na vida. Eles tinham uma espécie de privilégio social. A ciência da época, focada apenas na agressão masculina, havia perdido completamente essa nuance. Jane, ao focar nas fêmeas, estava realizando uma revolução feminista na biologia. Ela estava provando que as mães eram o centro do universo social, as guardiãs da cultura e as verdadeiras corretoras de poder. Ela estava aplicando uma lente feminina a um campo dominado por homens, e ao fazer isso, estava vendo o quadro completo pela primeira vez. Os acadêmicos em Cambridge podiam zombar de seus nomes sentimentais, mas foi exatamente por nomeá-los, por ver Flo como Flo e não como o espécime 7, que ela foi capaz de rastrear suas linhagens, entender seus relacionamentos e desvendar sua sociedade. Sua metodologia não científica, na verdade, era a única metodologia que poderia ter funcionado. Ela não estava apenas observando os chimpanzés, ela estava fazendo genealogia, sociologia e psicologia política. Ela estava construindo as biografias de uma outra espécie. E a biografia de Flo seria a mais épica de todas. Durante os primeiros anos em Gombe, Jane Goodall foi, de certa forma, uma otimista. As descobertas do uso de ferramentas, da caça e dos laços familiares complexos da dinastia de Flo, embora revolucionárias, pintavam um quadro de uma sociedade que, em sua essência, era compreensível, talvez até nobre. Ela havia chegado à África inspirada em Tarzan, esperando encontrar uma forma de vida mais pura, e, em grande parte, havia encontrado. Os chimpanzés pareciam ser, como ela escreveu, mais agradáveis do que nós. Eles eram brutos, sim, mas sua agressão parecia ser performática, ritualística. Muita exibição, muito barulho, mas pouco dano real. Ela acreditava ter encontrado uma espécie sem um lado verdadeiramente sombrio, sem a malícia calculada que definia os piores aspectos da humanidade. Gombe era o seu Éden, e como todo Éden, estava prestes a sofrer uma queda brutal. Jane, a testemunha imparcial, estava prestes a documentar o paraíso perdido, e isso a quebraria de uma forma que Cambridge jamais conseguiu. O primeiro indício de que algo estava profundamente errado veio com a doença. Uma epidemia devastadora de poliomielite, provavelmente transmitida por humanos de uma vila próxima, varreu a comunidade de chimpanzés de Gombe. Foi um horror. Jane, que havia lutado contra o dogma de não interferência, assistiu impotente enquanto seus amados chimpanzés adoeciam. O magnífico David Greybeard, o primeiro a confiar nela, foi uma das vítimas, desaparecendo na floresta para nunca mais ser visto. Mas foi o destino de outro macho, o Sr. McGregor, que a assombrou. A polio o deixou paralisado da cintura para baixo. Ele não conseguia mais andar. E Jane testemunhou com horror crescente como os outros machos, seus antigos companheiros, reagiram. Eles não o ajudaram, eles não o protegeram, eles o atacaram. Eles o viram como fraco, uma anomalia, e o espancaram brutalmente, dia após dia, até que ele finalmente morreu. A crueldade casual, a absoluta falta de compaixão por um membro incapacitado do grupo foi um choque profundo para o sistema de Jane. Aquele não era o comportamento dos nobres selvagens, era algo frio. Mas a poliomielite foi apenas o prelúdio.
A verdadeira escuridão estava enraizada na própria natureza dos chimpanzés e estava prestes a se revelar de uma forma ainda mais chocante. Jane começou a observar um padrão perturbador de comportamento entre algumas fêmeas. Uma fêmea de alto escalão chamada Passion e sua filha adolescente, Pom, começaram a exibir um interesse macabro pelos bebês recém-nascidos de outras mães. No início parecia curiosidade, mas essa curiosidade rapidamente se transformou em algo predatório. Jane então testemunhou o impensável. Passion e Pom atacaram outra fêmea, roubaram seu bebê recém-nascido, o levaram para uma árvore, o mataram e o comeram. Não foi um ato isolado. A dupla aterrorizante tornou-se canibais em série, caçando e matando sistematicamente pelo menos 3 e possivelmente mais bebês da comunidade. O infanticídio e o canibalismo, praticados não por machos em uma luta por domínio, mas por fêmeas, por mães, foi uma revelação devastadora. A complexidade que ela tanto admirava agora mostrava uma face monstruosa. Jane estava documentando a patologia. Ela estava vendo que os chimpanzés não eram apenas capazes de usar ferramentas e de amar, eles também eram capazes de crueldade calculada, de assassinato e de canibalismo. A linha entre eles e nós estava se dissolvendo, não de uma forma romântica, mas de uma forma aterrorizante. Ela percebeu que a violência e a escuridão não eram invenções humanas, elas eram uma herança antiga e sombria que compartilhávamos com nossos parentes mais próximos. O Éden estava manchado de sangue, e o pior ainda estava por vir. Se o infanticídio e o canibalismo praticados por Passion e Pom foram o primeiro vislumbre da escuridão, o que aconteceu em 1974 foi a revelação do abismo. A comunidade de chimpanzés de Gombe, que Jane Goodall havia estudado por mais de uma década como uma unidade social coesa, embora complexa, começou a se fraturar. As tensões, que antes eram resolvidas com exibições de dominância e alianças políticas, tornaram-se irreconciliáveis. Um macho alfa poderoso e carismático chamado Lick, nomeado em homenagem ao mentor de Jane, havia morrido, criando um vácuo de poder devastador. A comunidade se partiu. Não foi uma separação amigável, foi um cisma geográfico e social. Um grupo de machos, liderado por um chimpanzé chamado Humphrey, permaneceu na região norte do território. Um grupo dissidente, liderado por 2 irmãos chamados Hugh e Charlie, separou-se e reivindicou a região sul. Gombe estava dividida. E então, a guerra começou. Não uma guerra metafórica, uma guerra literal. A Guerra dos 4 Anos de Gombe, como ficaria conhecida, mudaria para sempre a primatologia e forneceria a prova mais sombria e perturbadora de nossa ancestralidade compartilhada. Jane e seus assistentes de pesquisa, agora documentando os 2 grupos, tornaram-se correspondentes de guerra involuntários. O que eles testemunharam não foi uma série de batalhas campais, foi algo muito mais sinistro, algo terrivelmente humano. Foi uma campanha de genocídio sistemático. Os machos do grupo do norte, o grupo Casaquela, começaram a realizar patrulhas organizadas na fronteira. Eles se moviam em grupos silenciosos, em formação militar, com os pelos eriçados, não fazendo os pant-holds barulhentas de costume, mas em um silêncio mortal, ouvindo qualquer som vindo do território inimigo. E quando encontravam um membro do grupo do sul, o grupo Kahama, sozinho, a violência era inimaginável. O primeiro a ser pego foi God, um macho do sul. Os machos do norte o emboscaram. Jane descreveu a cena em seus diários com horror clínico. Eles o seguraram, o morderam, o rasgaram, o arrastaram, bateram sua cabeça contra pedras e o deixaram sangrando e quebrado. Ele morreu pouco depois. Foi um assassinato. E foi apenas o começo. Um por um, ao longo de 4 anos, os machos do grupo Casaquela caçaram e eliminaram todos os machos do grupo dissidente. Eles pegaram Dé, eles pegaram Goliath, o antigo alfa, agora velho e vulnerável. Eles pegaram Charlie e Hugh.
Cada ataque era de uma brutalidade calculada, com múltiplos agressores contra uma única vítima, garantindo que o target não tivesse chance. Não era por comida, não era por acasalamento imediato, era por território, era por poder. Era, em sua essência, xenofobia. O ódio calculado pelo outro, pelo que antes era nós e agora eram eles. Jane estava assistindo a um comportamento que até então os cientistas acreditavam ser exclusivamente humano. A guerra organizada, a violência letal entre grupos da mesma espécie. Ela estava documentando o demônio interior, a capacidade de desumanizar ou de deschimpanzizar o vizinho para justificar sua erradicação. Ela escreveu em seu diário, com uma tristeza profunda: por tantos anos eu acreditava que os chimpanzés, embora mais brutos, eram em essência mais agradáveis do que nós. De repente descobri que, sob certas circunstâncias, eles podiam ser tão brutais quanto. A guerra terminou, em 1978. Terminou da única maneira que poderia, com o aniquilamento total do grupo Kahama. Todos os machos estavam mortos. As fêmeas sobreviventes foram espancadas, forçadas a se submeter e absorvidas de volta ao grupo do norte. O território foi reconquistado. A comunidade estava unida novamente, mas a um custo terrível. O paraíso de Gombe havia sido irrevocavelmente perdido. Jane Goodall havia provado ao mundo que os chimpanzés usavam ferramentas, mas também havia provado que eles cometiam assassinatos. Ela havia provado que eles tinham laços maternais profundos, mas também que eram capazes de infanticídio. Ela havia provado que eles formavam amizades complexas, mas também que eram capazes de genocídio. A linha entre humanos e chimpanzés não estava apenas borrada, ela havia desaparecido, revelando que tanto o nosso anjo quanto o nosso demônio têm raízes muito, muito mais antigas do que jamais imaginamos. A ciência teve que aceitar uma nova e desconfortável verdade. A guerra não é uma invenção humana, é uma herança. As descobertas de Gombe, as ferramentas, a caça, a complexidade social, as guerras, eram dinamite científica. Mas para o mundo acadêmico em geral, elas ainda eram apenas as notas de campo de uma jovem mulher, uma forasteira que, apesar de seu PhD relutantemente concedido por Cambridge, ainda era vista com profunda suspeita. Palavras em um caderno, mesmo palavras publicadas em jornais científicos, eram fáceis de contestar, fáceis de ignorar. Louis Leakey, um homem que entendia não apenas ossos antigos, mas a mecânica moderna do poder e da influência, sabia que para a revolução de Jane ser completa, o mundo não precisava apenas ler sobre ela, o mundo precisava ver. O ceticismo arraigado da academia precisava de um antídoto visual. E esse antídoto viria na forma da mais poderosa e reverenciada máquina de contar histórias visuais do século XX, a Sociedade National Geographic. Em 1962, a National Geographic concordou não apenas em financiar o Gombe Stream Research Center, tirando de Leakey o fardo constante de implorar por fundos, mas enviou algo infinitamente mais transformador do que apenas dinheiro. Eles enviaram um fotógrafo. Um jovem e aristocrático barão holandês, um homem cuja paciência rivalizava com a de Jane e cujo olho para a beleza selvagem era incomparável, Hugo van Lawick. A chegada de Hugo, no entanto, não foi uma celebração imediata. Para Jane, que havia passado anos dolorosos aprendendo a se tornar invisível, a se fundir com a paisagem, a se mover como uma sombra para ganhar a confiança dos chimpanzés, a ideia de um homem alto e barulhento carregado com o clique metálico de câmeras e lentes reflexivas era um desastre iminente. Ela o via como uma ameaça, um intruso que, com um único passo em falso, poderia desfazer anos de trabalho. Ela foi, por admissão própria, fria, distante e profundamente restritiva. Hugo foi proibido de se aproximar. Ele foi relegado a filmar das mesmas cristas distantes que Jane havia usado anos antes, seus olhos treinados e suas lentes de 800 milímetros capturando a ação de longe.
Mas Hugo não era um fotógrafo de safari impetuoso. Ele era, em sua essência, um observador. Ele entendia as regras não ditas da floresta. Ele respeitou o silêncio. Ele respeitou Gombe. E, crucialmente, ele a respeitou. E enquanto ele, pacientemente, dia após dia, documentava os chimpanzés, ele também documentava a cientista. E os dois, sozinhos naquele paraíso isolado, duas almas definidas pela arte da observação paciente, fizeram o que parecia inevitável. Eles se apaixonaram. O relacionamento deles foi forjado na paciência compartilhada, em sussurros ao pôr do sol, em anotações de campo trocadas na varanda. Em 1963, o primeiro artigo na revista National Geographic foi publicado. Em 1965, o primeiro especial de televisão, Miss Goodall and the Wild Chimpanzees, Senhorita Goodall e os Chimpanzés Selvagens, foi ao ar. O impacto foi instantâneo e global. O mundo não se apaixonou apenas pelos chimpanzés, apaixonou-se por Jane. A narrativa que a mídia criou, no entanto, era uma faca de dois gumes. Por um lado, ela se tornou um ícone global, trazendo uma atenção e financiamento sem precedentes para Gombe. Por outro, a cobertura era de um sexismo quase inacreditável, algo que a enfurecia. Os artigos e narrações se fixavam de forma obsessiva em seu cabelo loiro, em seus olhos cor de uísque, em suas pernas bem torneadas em shorts caqui. Eles a chamavam de a garota do Tarzan, a beldade blonda que foi viver com os macacos. Era como se o mundo em 1965 fosse incapaz de processar o fato de que uma mulher poderia ser simultaneamente atraente e cientificamente brilhante. Eles tinham que reduzi-la a um arquétipo romântico. Jane, que estava em Gombe analisando guerras genocidas e infanticídio, era tratada pela imprensa como uma espécie de princesa da Disney. Mas o trabalho visual de Hugo transcendia o sexismo da narração. Suas imagens eram a prova inegável. Não eram mais apenas as notas de Jane que poderiam ser descartadas como antropomorfismo sentimental. Ali estava, em filme celuloide de 16 milímetros, para todo mundo ver. David Greybeard, inconfundível, usando sua ferramenta de cupim. Ali estava Flo, em close-up, beijando o topo da cabeça do seu filho Fifi. As imagens de Hugo e textos de Jane tornaram-se a arma de dois gumes que finalmente silenciou os críticos de Cambridge. O público estava cativado. Gombe se tornou um fenômeno cultural. Jane e Hugo se casaram em 1964. E eles fizeram algo tão radical quanto a pesquisa. Eles tiveram um filho, Hugo Eric Louis, apelidado de Grub, e o criaram em Gombe. Jane, mais uma vez, desafiou todas as convenções. Ela não era apenas uma cientista de campo. Ela era agora uma esposa e uma mãe trabalhando no campo. E como ela protegeu seu filho? Com o mesmo pragmatismo implacável que usava na floresta. Ela construiu um berçário-jaula na varanda de sua casa, não para prender o bebê, mas para proteger o bebê dos perigos da floresta, inclusive dos agora não tão inocentes chimpanzés como Passion, a canibal. A jaula se tornou outro símbolo da fusão única de Jane. Maternidade e ciência radical, vivendo lado a lado, sem desculpas, sob o olhar atento do mundo. Enquanto o mundo assistia às imagens idílicas de Jane Goodall e os chimpanzés da National Geographic, Gombe, o lugar, estava se tornando perigosamente real. A fama havia transformado o acampamento de uma tenda solitária em um centro de pesquisa internacional, atraindo estudantes e cientistas de todo o mundo ansiosos por trabalhar no local mais excitante da biologia. Gombe havia se tornado um posto avançado de descoberta, um santuário. Mas santuários são frágeis. E este estava situado na margem oriental do lago Tanganyika, uma vasta extensão de água que o separava do Zaire, atual República Democrática do Congo,
uma nação mergulhada em instabilidade política e conflito armado. Jane havia documentado a guerra dos chimpanzés dentro da floresta, mas ela nunca antecipou a guerra dos homens que viria do outro lado da água. Em 19 de maio de 1975, o pesadelo se materializou. A inocência de Gombe, já manchada pela violência interna dos chimpanzés, seria irrevogavelmente destruída pela ganância humana. Ao amanhecer, um grupo de soldados rebeldes do Zaire, liderados por um então pouco conhecido senhor da guerra chamado Laurent Désiré Kabila, cruzou o lago em barcos. Eles não estavam interessados em chimpanzés, eles estavam interessados em resgate. Eles invadiram o Gombe Stream Research Center com armas automáticas. O som dos tiros ecoou pelas mesmas colinas onde Jane havia ensinado o mundo a ouvir os painthoods. Foi o caos. Os pesquisadores, sonolentos, foram arrancados de suas cabanas. Os chimpanzés aterrorizados fugiram para as profundezas da floresta. Jane Goodall, providencialmente, não estava lá. Ela estava em Dar es Salaam, em trânsito, mas seus alunos estavam. Os rebeldes sequestraram 4 jovens pesquisadores, 3 americanos, Carrie Jane Hunter, Emily Bergman e Kenneth Smith, e uma holandesa, Barbara Smuts. A mensagem era clara. Gombe era um alvo fácil e seus ocupantes brancos e ocidentais valiam dinheiro. A notícia atingiu Jane como um golpe físico. Foi um tipo de terror para o qual Gombe não a havia preparado. Ela não estava mais lidando com a agressão previsível, ainda que brutal, dos chimpanzés. Ela estava lidando com a complexidade impiedosa da política e da guerra humanas. A mulher que havia redefinido a ciência agora tinha que se tornar uma negociadora de reféns. Ela mergulhou em um mundo de diplomatas, oficiais do governo, intermediários suspeitos e demandas de resgate. Os rebeldes exigiam $500 milhão e armas. O governo tanzaniano, orgulhoso e recém-independente, recusou-se a negociar com terroristas, complicando imensamente os esforços. Jane estava presa em um pesadelo burocrático, enquanto a vida de seus alunos estava por um fio. A mídia, que antes a celebrava como uma princesa da selva, agora noticiava o fracasso do seu paraíso. A tragédia pessoal também se aprofundava. Seu casamento com Hugo van Lauwijk havia terminado no ano anterior. Sendo a mulher que ensinou o mundo a ouvir os chimpanzés, Jane agora tinha que lidar com conflitos humanos. Ela estava sozinha. Por meses, Jane trabalhou incansavelmente. Ela angariou fundos, implorou a doadores, usou sua fama global não para salvar chimpanzés, mas para salvar pessoas. Foi uma provação angustiante. Finalmente, após semanas de negociações secretas e o pagamento de um resgate substancial, cujo valor exato permanece obscuro, os estudantes foram libertados. Eles estavam traumatizados, doentes, mas vivos. A crise havia acabado, mas Gombe, como Jane a conhecia, estava morta. O paraíso precisava de guardas armados. A pesquisa, antes um exercício de confiança e paciência, agora era conduzida sob a sombra da proteção militar. O sequestro de 1975 foi o evento que encerrou o primeiro ato da vida de Jane. Ele a ensinou, da maneira mais dura possível, que os chimpanzés não eram a única espécie em perigo, e que a maior ameaça a Gombe não era a natureza selvagem, mas a selvageria de Homo sapiens. Ela havia passado 15 anos provando o quão parecidos nós éramos dos chimpanzés. Agora, ela teria que passar o resto da sua vida lidando com as consequências sombrias dessa semelhança. A floresta não era mais um refúgio, era uma fortaleza. O ano era 1986. Gombe, após o trauma do sequestro, havia se tornado uma fortaleza, mas ainda era um refúgio. Jane Goodall, agora com 52 anos, era a cientista de campo mais reverenciada do planeta. Ela havia acabado de consolidar 25 anos de observação meticulosa em sua obra-prima acadêmica, o livro definitivo, Os Chimpanzés de Gombe. Era o culminar do trabalho de uma vida. Para celebrar esta publicação monumental, a Academia de Ciências de Chicago organizou um simpósio internacional. Jane compareceu, esperando um evento acadêmico padrão,
Uma troca de dados com colegas, talvez alguns debates nostálgicos sobre metodologias, um reencontro com a comunidade que ela própria havia criado. Ela entrou naquele auditório como a matriarca indiscutível da primatologia, pronta para apresentar seus gráficos de linhagem, suas notas sobre a complexa política de poder de Gombe, suas décadas de observação. Ela não tinha a menor ideia de que estava entrando na sala que efetivamente encerraria sua carreira como ela a conhecia. Ela não sabia que estava prestes a nascer de novo, não como uma observadora passiva, mas como uma combatente ativa. O simpósio não era focado apenas na etologia de Gombe. Havia outras sessões com títulos clínicos e frios que Jane nunca havia considerado centrais para sua pesquisa, como o manejo de primatas em cativeiro e questões de conservação na África Ocidental. Por curiosidade, ou talvez por um chamado do destino, ela decidiu assistir a uma dessas palestras. O que ela testemunhou nas telas brilhantes daquele auditório escurecido mudou a química fundamental de seu sangue. Aquelas não eram as florestas exuberantes e vibrantes de Gombe. Eram jaulas de aço estéreis, de 1,5 m por 1,5 m sob luzes fluorescentes, e dentro delas, chimpanzés. Mas não os chimpanzés que ela conhecia, não Flo, ou Fifi, ou David Greybeard. Aqueles eram seres psicologicamente quebrados, criaturas solitárias, balançando rítmica e incessantemente para frente e para trás, um sinal clássico de psicose severa induzida pelo confinamento. Ela viu pela primeira vez imagens de dentro dos laboratórios de pesquisa biomédica, onde chimpanzés, nossos parentes mais próximos, que compartilham 98,6% do nosso DNA, eram mantidos em isolamento solitário total por décadas, infectados propositalmente com doenças humanas, seus olhos opacos e vazios de todo desespero. Ela ouviu palestras sobre o comércio de bushmeat, a carne de caça. Ela viu fotografias de mercados na África Central com os corpos de chimpanzés adultos sendo defumados para venda e seus bebês órfãos, agarrados desesperadamente aos corpos mortos das suas mães, sendo vendidos como animais de estimação exóticos, destinados a uma vida curta de miséria em circos itinerantes ou zoológicos de beira de estrada. Um calafrio percorreu sua espinha. Foi um tipo de horror que Gombe, mesmo em sua fase mais sombria, nunca lhe proporcionara. A Guerra dos 4 Anos, o canibalismo de Passion, a brutalidade contra o Mr. McGregor, tudo aquilo era natural, era natureza, em sua forma mais crua, honesta e por vezes terrível. Mas isto? O que ela estava vendo nas telas em Chicago? Isso era antinatural, isso era uma perversão, isso era uma criação inteiramente humana. Era um mal em uma escala industrial, metódica e fria. Ela percebeu com uma clareza que a deixou fisicamente doente que seus 25 anos em Gombe não haviam sido gastos estudando a norma. Eles haviam sido gastos estudando a exceção. Gombe era o paraíso. Era a última fortaleza, uma pequena bolha de realidade antiga. E ela, a guardiã do paraíso, não fazia a menor ideia do inferno que se desenrolava do lado de fora de seus portões frágeis. Ela descreveu aquele momento com uma simplicidade devastadora. Eu entrei naquela conferência como uma cientista, eu saí como uma ativista. A transformação foi instantânea, dolorosa e irrevogável. A alegria da sua pesquisa, a pureza da sua observação silenciosa, tudo isso pareceu morrer ali, naquela sala escura. Ela não podia, em sã consciência, voltar para Gombe e continuar a tomar notas sobre o comportamento de Fifi enquanto o resto da espécie estava sendo torturada, aprisionada e exterminada. O que adiantava documentar meticulosamente a cultura dos chimpanzés se logo não haveria mais chimpanzés para ter uma cultura? A floresta, seu refúgio, seu laboratório, seu único lar verdadeiro, de repente pareceu pequena, insignificante perante a magnitude avassaladora da crise. Ela percebeu que seu trabalho mais importante não estava mais em observar, mas em falar. Ela era talvez a única pessoa no planeta que pudesse fazer isso. Ela era a ponte. Ela havia passado a vida ensinando a humanidade sobre os chimpanzés.
Agora ela teria que usar sua voz, sua fama, a mesma fama midiática que ela tantas vezes desprezou por seu sexismo, para falar pelos chimpanzés. Ela teria que deixar a floresta para salvá-la. Foi o fim de Jane Goodall, a cientista de campo. Ela tinha 52 anos. Ela estava no auge absoluto de sua carreira acadêmica, com a publicação de seu livro mais importante, e ela estava prestes a jogar tudo para o alto. Ela tomou uma decisão que aterrorizava. Ela teria que trocar Gombe pelo mundo. Ela trocaria seu caderno por um megafone, seus binóculos por sagões de aeroporto intermináveis. Ela se tornaria uma nômade, uma pregadora, uma guerreira. Ela sabia que estava sacrificando sua vida pessoal, sua paz, sua própria identidade. Ela não queria ser uma figura pública. Ela odiava confrontos, ela odiava a política. Mas as imagens daquelas jaulas, daqueles olhos mortos, haviam se tornado sua nova bússola moral. A apatia, ela percebeu, era o verdadeiro pecado. O silêncio era cumplicidade. A objetividade científica, ela entendeu que era um luxo que o mundo não podia mais pagar. Era preciso paixão, era preciso raiva. E ela, a mulher que a National Geographic chamou de Belle da Blonda, a mulher que Cambridge desprezou por ser sentimental, estava prestes a mostrar ao mundo o que o sentimento, quando forjado em ciência e alimentado por raiva, poderia realmente fazer. Ela saiu daquela sala não para Gombe, mas para a estrada, e ela não parou de viajar desde então. A transformação de Chicago não foi apenas uma declaração, foi um plano de batalha. Jane Goodall, a mulher que odiava confrontos, sabia que sua primeira trincheira não poderia ser nos escritórios de políticos ou em palanques distantes. Tinha que ser na linha de frente do horror. Se ela ia falar sobre as jaulas, ela precisava vê-las por si mesma. Armada apenas com sua reputação agora incontestável, ela começou a fazer o que parecia impossível. Ela pediu para visitar os laboratórios de pesquisa biomédica. E, para a surpresa de todos, alguns deles disseram sim. Talvez eles pensassem que sua presença, o selo de aprovação de Jane Goodall, de alguma forma sanitizaria o que eles estavam fazendo. Eles cometeram um erro grave. Eles subestimaram a mulher que havia encarado machos alfa furiosos e senhores da guerra. Eles não estavam preparados para a intensidade de seu olhar silencioso. A primeira visita foi ao SEMA, um laboratório notório em Maryland, que mantinha centenas de chimpanzés para pesquisa de vacinas. O que Jane viu foi uma descida ao inferno de Dante. Ela foi conduzida por corredores intermináveis, onde o ar era pesado com o cheiro de fezes, urina, desinfetante e um desespero tão palpável que quase a sufocou. A única luz era a fluorescente, zumbindo impiedosamente. O único som era o eco metálico de seus próprios passos e ocasionalmente um grito agudo de um chimpanzé ou o baque rítmico de um corpo se jogando contra as barras de aço, o som da loucura. Ela viu as jaulas de isolamento, onde bebês chimpanzés eram mantidos sozinhos, privados de qualquer toque, por anos. Ela viu fêmeas adultas, que em Gombe seriam mães e rainhas, agora reduzidas a cascas vazias, apáticas, arrancando os próprios pelos em tufos até ficarem com a pele nua e ferida. Eram os fantasmas dos chimpanzés que ela conhecia. Eram os ecos torturados de Flo e Fifi. Os cientistas e técnicos a guiavam, nervosos, tentando justificar o horror com a linguagem fria da necessidade médica. É para hepatite B, eles diziam. É para HIV. Mas Jane mal os ouvia. Ela estava se comunicando. Num momento que ficaria gravado em sua memória, ela parou em frente a uma jaula onde estava um macho adulto. Ele estava encolhido no canto. Quando ela se aproximou, ele não gritou nem se exibiu como faria um chimpanzé selvagem. Ele apenas levantou os olhos. E no momento em que seus olhares se cruzaram, ela viu. Não era raiva, não era ódio, era um vazio, um abismo de desesperança. E então ele fez algo que quebrou o coração dela em 1000 pedaços.
Ele estendeu um único dedo trêmulo através das grades em um gesto fraco de busca por contato. Jen, contra todos os protocolos de objetividade e segurança, tirou a luva. Ela estendeu seu próprio dedo e tocou o dele. Pele contra pele. Um gesto de compaixão em um mundo sem ela. Ela não gritou, ela não os acusou, isso viria depois. Naquele momento, ela usou sua velha habilidade de Gombe, a observação paciente. Ela tomou notas. Ela documentou o tamanho das jaulas, a falta de enriquecimento, a dieta pobre, o isolamento social devastador. Ela falou calmamente com os técnicos, não como uma juíza, mas como uma colega. Eu sei que chimpanzés precisam de toque. Será que eles não poderiam ao menos ter um companheiro? Ela percebeu que muitos dos técnicos, as pessoas que realizavam os procedimentos diários, também estavam traumatizados, presos num sistema do qual não gostavam. Ela estava desarmando-os, não com raiva, mas com uma empatia radical. Ela estava construindo pontes improváveis nos lugares mais sombrios. Ela saiu daquele laboratório não quebrada, mas forjada. Ela agora tinha suas testemunhas. Ela agora tinha sua munição. Os cientistas nos laboratórios, assim como os acadêmicos em Cambridge anos antes, pensaram que ela era apenas uma mulher sentimental. Mal sabiam eles que aquele toque de dedo através da jaula foi o primeiro disparo de uma guerra que ela estava determinada a vencer. Ela ia derrubar aquela indústria, tijolo por tijolo. A mulher que emergiu daqueles laboratórios biomédicos não era mais a reclusa de Gombe. Ela era uma força da natureza, movida por uma raiva fria e uma clareza moral que era assustadora. Jane Goodall, a cientista, havia morrido. Jane Goodall, a ativista, havia nascido. Totalmente armada, de sua cabeça. Ela trocou suas botas de caminhada por sapatos desconfortáveis, seus shorts caqui por trajes formais e a sinfonia da floresta pelo zumbido estéril de cabines de avião. Ela embarcou no que ela mesma descreveria como uma turnê de guerra. Sua vida se tornou um borrão, de aeroportos, hotéis impessoais, luzes de palco ofuscantes e uma exaustão tão profunda que ameaçava consumi-la. Ela começou a viajar 300 dias por ano. Um cronograma que faria um político em campanha presidencial parecer relaxado. Ela não tinha mais casa. Lar tornou-se o assento 14A em um voo noturno para a próxima cidade, o próximo país, o próximo continente. Ela estava em uma cruzada. Sua primeira batalha foi contra a indústria que ela havia acabado de testemunhar. Ela levou suas anotações, suas fotografias mentais daquele horror não para jornais científicos, mas para o Capitólio dos Estados Unidos. Ela, que antes falava apenas com chimpanzés, agora se dirigia a senadores, a congressistas, a burocratas de terno risca de giz. Sua voz, suave, mas inabalável, ecoava em salas de audiências forradas de mogno. Ela não gritava, ela testemunhava. Ela descrevia com precisão clínica e paixão contida a psicose induzida pelo isolamento, o gesto de um chimpanzé estendendo o dedo através das grades. Ela não estava fazendo um apelo emocional. Ela estava apresentando evidências irrefutáveis de sofrimento. E ela era inatacável. Quem poderia argumentar sobre o comportamento de chimpanzés com Jane Goodall? Quem ousava questionar sua credibilidade? Ela encurralou a comunidade científica. Ela os forçou a confrontar a contradição moral em seu próprio cerne. Se os chimpanzés eram biologicamente tão semelhantes a nós que os tornava modelos ideais para doenças humanas, então eles também não eram psicologicamente tão semelhantes a nós que seu confinamento solitário era inegavelmente um ato de tortura? Ela não parou nos laboratórios, ela foi atrás dos zoológicos.
Ela expôs as jaulas de concreto da velha guarda, onde grandes primatas eram mantidos em condições deploráveis para entretenimento humano. Ela foi atrás do comércio ilegal de animais. Ela foi atrás da indústria madeireira que estava dizimando as florestas. Ela se tornou a consciência do mundo. Onde quer que houvesse uma câmera, ela estava lá. Onde quer que houvesse um microfone, ela o pegava. A mesma mídia que ela desprezava por chamá-la de beldade loira, agora era sua arma mais potente. Ela usou sua imagem icônica não mais para vender revistas, mas para vender uma mensagem. E a mensagem era urgente. A apatia era o inimigo. A apatia era a força que permitia que as jaulas existissem, que as motosserras rugissem. Ela falava com uma autoridade moral que ninguém mais no planeta possuía. Mas essa guerra global teve um custo pessoal imenso. Ela estava perpetuamente cansada. Sua saúde sofria. Ela vivia de sanduíches comidos às pressas em saguões de aeroporto. E ela estava fundamentalmente solitária. Ela sentia falta da floresta. Ela sentia falta da chuva de Gombe, do cheiro da terra molhada, da sensação de ser apenas mais um primata silencioso observando o mundo. Agora, ela era o animal mais observado do mundo, vivendo em uma jaula metafórica de sua própria criação. Ela se tornou um ícone, um símbolo. Santa Jana, como alguns a chamavam quase sarcasticamente. Mas ela sabia que o ícone era necessário. Ela estava sacrificando sua vida privada, sua paz, sua própria identidade como cientista para que os seres que ela amava pudessem ter uma chance de sobreviver. Ela havia deixado o paraíso não para fugir dele, mas para construir uma muralha ao seu redor, usando sua própria vida como os tijolos e sua voz como a argamassa. A guerra de Jane Goodall pelo planeta era implacável, mas a vitória parecia uma miragem distante. A glória de ser um ícone global, de ser reverenciada por multidões e aplaudida por presidentes, provou ser uma das jaulas mais sofisticadas já construídas. A glória era, na verdade, um fardo esmagador, um peso que ela carregava em cada um dos 300 dias por ano que passava na estrada. O mundo a via como Santa Jane, uma figura serena, quase etérea, em paz com a natureza. A realidade era um paradoxo cruel. A mulher que ensinou ao mundo a importância da paciência e da quietude, agora vivia a vida mais apressada e barulhenta do planeta. Ela havia se tornado o símbolo da conexão com o mundo natural, precisamente porque ela havia sacrificado permanentemente sua própria conexão com ele. Ela não tinha mais o luxo de sentar no pico em Gombe. Seu pico agora era uma cadeira desconfortável em um saguão de embarque em Frankfurt, ou o banco de trás de um táxi no trânsito de Tóquio. Assim como Maria Quitéria, que retornou da guerra com uma medalha no peito apenas para descobrir que a sociedade não tinha lugar para uma mulher soldado em tempos de paz, Jane retornou da floresta com suas descobertas revolucionárias apenas para descobrir que o mundo civilizado exigia dela um sacrifício diferente. Não era mais seu corpo que estava em risco, mas sua alma. Ela estava profundamente, cronicamente exausta. Ela vivia em um estado de jet lag perpétuo. E ela era pobre. Não pobre de dinheiro, pois sua organização agora atraía fundos, mas pobre de tempo, pobre de silêncio, pobre de identidade. Ela era uma propriedade pública. Cada minuto do seu dia era agendado, leiloado para a maior causa, a maior audiência, o doador mais rico. Ela não pertencia mais a si mesma. Ela pertencia à causa. E a causa era uma amante ciumenta e insaciável. O preço mais alto que ela pagou foi sua identidade como cientista. No fundo do seu coração, Jane Goodall ainda era a observadora, a mulher cujo maior prazer era decifrar os mistérios de Gombe. Mas ela não podia mais fazer pesquisa. Ela estava muito ocupada salvando o assunto de sua pesquisa. Ela se lamentava em suas cartas particulares que não era mais uma cientista, era uma máquina de relações públicas,
Uma papagaia, como ela temia, repetindo as mesmas histórias de David Greybeard e Flo noite após noite, em coquetéis elegantes para pessoas que pareciam mais interessadas em tirar uma foto com o ícone do que em realmente ouvir a mensagem. A academia, o mesmo grupo que a desprezou agora ironicamente, sentia falta dela. "Quando você vai voltar a Gombe e fazer ciência de verdade?" perguntavam. Eles não entendiam que ela havia sido forçada a escolher. Ela havia trocado a alegria da descoberta pula pela responsabilidade esmagadora da ação. Ela havia se tornado, em essência, uma mártir viva de sua própria causa. E havia a ingratidão, não dos chimpanzés, mas do mundo. Ela lutou por anos, dando seu testemunho no Capitólio, e as mudanças eram agonizantemente lentas. Os laboratórios não fecharam da noite para o dia, o comércio de carne de caça não parou, as motosserras não se calaram. Para cada pequena vitória, um zoológico que melhorava suas jaulas, um laboratório que reduzia seu número de cobaias, parecia haver 10 novas derrotas, 10.000 novos hectares de floresta queimada. A sociedade a celebrava como uma heroína quando ela estava no palco, mas voltava para casa e continuava a consumir o planeta que ela estava tentando salvar. Ela era a Cassandra moderna, abençoada com a verdade absoluta, mas amaldiçoada a ser ouvida e, ainda assim, ignorada. A mulher que provou que os animais sentiam, agora era forçada a assistir o mundo provar, dia após dia, que não se importava. Era o peso da normalidade, o peso da apatia humana, e era uma carga muito mais pesada do que qualquer mochila que ela já tinha carregado nas colinas de Gombe. As décadas se acumularam como jornais velhos em um quarto de hotel impessoal. Os anos 90 sangraram nos anos 2000. Jane Goodall não era mais a jovem cientista, nem a ativista de meia-idade. Ela era agora uma anciã. Ela entrou em seus 60, depois 70 anos, ainda vivendo a mesma vida febril de 300 dias na estrada. A exaustão havia se tornado sua companheira constante, uma segunda pele. Mas algo muito mais assustador do que o cansaço pessoal começou a se infiltrar em sua consciência. Uma sensação crescente de futilidade. Ela estava gritando o mais alto que podia, e o mundo, embora aplaudisse seus gritos, parecia não ouvir a mensagem. O mundo estava ficando cego. Não era uma cegueira literal, como a que afligiu a esquecida Maria Quitéria em seu quarto modesto em Salvador. Era de muitas maneiras pior. Era uma cegueira voluntária, uma cegueira coletiva diante de uma catástrofe que se desenrolava em plena luz do dia. Jane, a mulher cuja vida inteira foi definida por sua capacidade de ver a ferramenta no galho, de ver a personalidade nos olhos de Flo, de ver a psicose na jaula do laboratório, agora era forçada a assistir a humanidade inteira fechar os olhos. Ela apresentava os fatos. Em seus discursos, ela não falava mais apenas de Gombe. Ela falava de dados. Ela mostrava os gráficos de satélite que revelavam a floresta amazônica sendo devorada por motosserras, as vastas cicatrizes marrons crescendo como um câncer sobre o verde. Ela citava os números do comércio de bushmeat, que não estava diminuindo, mas se industrializando, esvaziando as florestas da África Central de seus grandes mamíferos. Ela falava de um novo fantasma, uma ameaça antes sussurrada e agora gritada, a mudança climática. O planeta estava esquentando, as calotas polares estavam derretendo, e as pessoas, seus públicos em auditórios lotados, aplaudiam calorosamente, e depois saíam para seus carros, suas cavas com ar-condicionado, suas vidas de consumo desenfreado. Essa era a ironia mais cruel. Ao contrário de Quitéria, Jane não foi esquecida. Pelo contrário, ela nunca foi tão famosa. Ela se tornou um dos rostos mais reconhecíveis do planeta. Ela era uma mensageira da paz da ONU. Ela era dama do Império Britânico. Ela acumulava doutorados honorários como quem coleciona selos. Mas ela percebeu que sua fama era uma distração. As pessoas não estavam ouvindo o que ela dizia. Elas estavam apenas olhando para ela. Elas estavam consumindo sua santidade.
Ela aplaudiam por ser a consciência do mundo, para que elas mesmas não precisassem ter uma. Ela era a prova viva de que alguém estava fazendo alguma coisa, o que lhes dava permissão para não fazer nada. A sociedade havia sido cega para as contribuições de Quitéria. Agora, a sociedade era cega para os avisos de Jane. E assim como o túmulo de Quitéria, o planeta estava sendo coberto por ervas daninhas, a inscrição de sua beleza natural desbotando sob a sujeira de nossa indiferença. O pedágio físico dessa batalha contra a apatia era imenso. Seu corpo, agora envelhecido, protestava contra os voos noturnos, as noites mal dormidas, a comida de avião. Suas articulações doíam. A velha paciência que lhe permitia sentar por 8 horas imóveis em Gombe, agora era testada por uma simples fila de segurança de aeroporto. Havia momentos de desespero profundo. Em quartos de hotel anônimos, às 3 da manhã, quando ela se perguntava se aquilo tudo valia a pena. Seu sacrifício, sua vida inteira de luta, estava fazendo alguma diferença real? Ou ela era apenas o entretenimento moral da noite? O mundo parecia determinado a cometer suicídio, e ela era apenas uma voz suave pedindo que ele reconsiderasse. O mundo estava cego, e o peso dessa escuridão era quase insuportável. Ela havia diagnosticado a doença, a desconexão da humanidade com a natureza, mas o paciente parecia recusar o tratamento. Ela estava exausta, envelhecida, e pela primeira vez na vida dela, ela estava com medo de que sua luta pudesse ser em vão. A escuridão, a apatia, a cegueira voluntária do mundo, tudo isso quase a consumiu. No final dos anos 80 e início dos 90, Jane Goodall estava no ponto mais baixo de sua cruzada. Ela estava esgotada, deprimida e perigosamente perto de se render ao desespero. Ela havia visto o inferno nas jaulas. Ela via a destruição das florestas e suas palavras pareciam ecoar no vazio. O mundo a aplaudia como um ícone, mas ignorava sua mensagem como um inconveniente. A humanidade, ela temia, era uma causa perdida, uma espécie com um defeito fatal de egoísmo e miopia. Ela estava em uma turnê de palestras em Dar es Salaam, Tanzânia, exausta como sempre, sentindo o peso da futilidade em seus ombros. E foi ali, naquele momento de quase desistência, que a revolução aconteceu. Não foi um telegrama de Leakey, nem uma descoberta na floresta. Foi um encontro com um grupo de estudantes locais. Um pequeno grupo de 12 estudantes do ensino médio tanzaniano que haviam assistido a uma de suas palestras pediu para se encontrar com ela. Eles não queriam autógrafos. Eles não queriam uma foto com a lenda. Eles estavam com raiva. Eles estavam frustrados e eles estavam, assim como ela, com medo. Eles se sentaram com ela, na varanda de sua casa alugada, e começaram a falar. Eles falaram sobre o comércio de bushmeat que viam em seus próprios mercados, falaram sobre a poluição em seus rios, falaram sobre a corrupção política que permitia a caça ilegal. Eles falaram sobre a pobreza que forçava as pessoas a destruir seu próprio ambiente para sobreviver. E, acima de tudo, eles falaram sobre seu sentimento de impotência. Nós vemos tudo isso, disseram eles, mas somos apenas crianças. O que podemos fazer? As corporações são muito grandes, os problemas são muito complexos. Ninguém nos ouve. Naquele momento, algo clicou na mente de Jane. Ela olhou para aqueles rostos jovens, ansiosos e frustrados e viu algo que ela não via há muito tempo nos olhos dos adultos cínicos nos coquetéis de arrecadação de fundos. Ela viu a si mesma. Ela viu a mesma centelha de raiva justa e desejo de agir que ela sentiu na conferência de Chicago. Mas ela também viu que eles estavam paralisados, assim como ela quase esteve, pelo desespero. Eles acreditavam que suas pequenas ações não importavam. E foi então que a cientista,
A estrategista, a mulher que passou a vida observando como pequenas ações individuais criam uma sociedade inteira, encontrou sua nova voz. Ela percebeu que sua tática estava errada. Ela estava gastando 300 dias por ano tentando convencer a geração mais velha, a geração no poder, a geração cega, a mudar. Mas eles não queriam mudar. Seus interesses estavam entrincheirados. O futuro, ela entendeu, não estava em salvar os adultos de si mesmos. O futuro estava em capacitar aqueles que herdariam a bagunça. Ela se endireitou. Se vocês estão com raiva, usem essa raiva. Não deixem que ela se transforme em desespero. Deixem que ela se transforme em ação. Ela propôs um pacto. Eles formariam um clube. Mas não seria um fã-clube de Jane Goodall. Seria um clube de ação. Ela os encorajou a escolher projetos que eles achavam importantes, ali mesmo na sua comunidade. E ela lhes deu um nome. Ela o chamou de Roots and Shoots. A metáfora era poderosa. Roots representam a fundação sólida, as tradições, a terra. Shoots são os jovens, pequenos, parecem insignificantes, mas para alcançar a luz podem romper paredes de tijolos. Juntos, eles poderiam mudar o mundo. Aquele pequeno encontro na varanda com 12 estudantes tanzanianos foi a redescoberta de Jane Goodall. Foi a redescoberta do seu propósito. Foi o nascimento de sua arma mais potente, a esperança. Não uma esperança passiva de sentar e desejar, mas uma esperança ativa, uma esperança como ferramenta de resistência. O Roots and Shoots explodiu. Dos 12 estudantes em Dar es Salaam tornou-se dezenas de milhares, depois centenas de milhares. Tornou-se um movimento global. Crianças de todas as classes sociais, de favelas no Brasil a subúrbios ricos em Pequim, começaram a formar seus próprios grupos, limpando rios, plantando árvores, fazendo campanhas contra o comércio de animais. Jane havia encontrado seu verdadeiro exército. Ela havia encontrado a resposta para a cegueira do mundo. O legado de Jane Goodall não seria mais apenas os livros que ela escreveu ou as palestras que ela deu. Seu legado seria vivo. Seria uma rede global de jovens que se recusavam a aceitar a narrativa do apocalipse. Assim como o movimento feminista redescobriu a história de Maria Quitéria para usá-la como um símbolo de resistência, Jane Goodall criou um movimento para ser seu legado vivo, garantindo que sua luta não morresse com ela. Hoje, mais de 30 anos depois daquele encontro fatídico em uma varanda de Dar es Salaam, o legado vivo de Jane Goodall está em plena floração. O Roots and Shoots não é mais um pequeno clube, é uma força global, um exército de paz que cresceu muito além de sua criadora. Está ativa em mais de 60 países, com centenas de milhares de grupos ativos, envolvendo milhões de jovens, desde o pré-escolar até a universidade. Este é o verdadeiro monumento de Jane. Enquanto Maria Quitéria tem seu nome inscrito em um livro de heróis e seu uniforme preservado em um museu, um legado estático, que honra o passado, o legado de Jane é dinâmico, barulhento, sujo de terra e crescendo exponencialmente. É um organismo vivo. E é, talvez, a organização de conservação e empoderamento juvenil mais bem-sucedida do planeta. E tudo funciona com base em um princípio enganosamente simples que Jane estabeleceu naquele primeiro dia. Cada grupo deve identificar 3 projetos para tornar o mundo melhor. Um projeto para ajudar as pessoas, um projeto para ajudar os animais e um projeto para ajudar o meio ambiente. Essa tríade foi sua epifania final. A cientista que passou décadas focada em uma única espécie finalmente entendeu o ecossistema da mudança. Ela percebeu que a conservação ambiental não poderia nunca funcionar enquanto as pessoas estivessem sofrendo.
Era um absurdo moral e estratégico pedir a um fazendeiro faminto para não cortar a última árvore da floresta para cozinhar o jantar de sua família, ou pedir a um caçador desesperado para não matar um chimpanzé se sua família não tinha proteínas. Ela percebeu que a crise ambiental, a crise animal e a crise da pobreza humana não eram 3 problemas separados, eram um único problema, entrelaçado, e só poderiam ser resolvidos juntos. O Roots and Shoots tornou-se a personificação dessa filosofia holística. E assim, enquanto um grupo em Uganda pode estar trabalhando para replantar árvores e criar um corredor florestal para os chimpanzés, ajudando o meio ambiente e os animais, eles também estão, simultaneamente, trabalhando com as comunidades locais para fornecer fogões de queima limpa e oportunidades de educação para meninas, ajudando as pessoas. Esse é o legado de Jane. Ela não apenas inspirou, ela criou uma metodologia para a esperança. Ela deu ao mundo um manual de instruções prático sobre como combater a apatia. O Roots and Shoots é a resposta direta dela à cegueira do mundo, a paralisia que ela sentiu nos estudantes de Dar es Salaam e em si mesma. Ela efetivamente descentralizou o ativismo. Ela parou de tentar ser a única Santa Jane carregando o peso do mundo, e em vez disso, acendeu milhões de pequenas tochas e as entregou. E ao fazer isso, ela garantiu que sua luta se tornasse imortal. Mesmo hoje, em seus 90 anos, sua agenda de 300 dias por ano continua. Mas agora é diferente. Ela não está mais apenas dando palestras para as pessoas. Ela está ativando e visitando as suas tropas. Sua presença agora é a de uma general visitando a linha de frente, inspecionando o exército que ela mesma criou. E esse exército, esse legado vivo, é muito mais poderoso do que qualquer lei que ela ajudou a aprovar ou qualquer laboratório que ela ajudou a fechar. Cada criança que planta uma árvore, que limpa um rio, que se voluntaria em um abrigo de animais ou que simplesmente aprende a questionar o consumismo desenfreado, é um eco vivo do trabalho de Jane Goodall. Ela provou que a coragem não tem gênero, e sua rede Roots and Shoots prova que a mudança não tem idade. Ela não está apenas esperando pelo futuro, ela passou os últimos 30 anos construindo-o ativamente, um broto de cada vez. A história de Jane Goodall, quando despida de seus elementos mais palatáveis, a jovem loira na selva, os chimpanzés fofos, a paciência santa, não é apenas uma história sobre conservação. É sobre algo muito mais profundo e muito mais perigoso. É uma história sobre a subversão radical da própria autoridade. No Brasil do século XIX, Maria Quitéria subverteu a instituição mais masculina de sua época, o exército, ao provar que uma mulher podia dominar a violência e a estratégia. No século XX, Jane Goodall subverteu uma instituição igualmente masculina e talvez ainda mais arrogante, a ciência. O sacerdócio científico de meados do século XX era um clube fechado, governado por regras absolutas criadas por homens para homens. A regra principal era a objetividade, uma palavra fetiche que, na prática, significava distanciamento, frieza, quantificação e a negação absoluta da emoção. Os animais não eram seres, eram sujeitos de teste, espécimes, autômatos biológicos respondendo a estímulos. O cientista era o observador neutro, um deus de jaleco branco olhando através de um vidro, nunca tocando, nunca sentindo. E então, nesse mundo de aço inoxidável e dogmas rígidos, entrou Jane. Ela não tinha as credenciais, ela não tinha o treinamento. E o mais importante, ela não tinha a atitude correta. Ela não veio para dominar. Ela veio para ouvir. Ela não veio para numerar. Ela veio para nomear.
O que tornava Jane tão perigosa para o establishment de Cambridge não eram suas descobertas sobre ferramentas. Fatos, afinal, são difíceis de contestar. O que os aterrorizava era sua metodologia. Era uma metodologia que eles desprezavam por ser inerentemente feminina. Onde a ciência masculina exigia distância, Jane praticava a paciência. Onde a ciência masculina exigia a quantificação da agressão, o foco clássico nos machos alfa, Jane praticava a observação das relações, o foco radical nas mães e nos bebês. Ela estava olhando para o berçário, para a família, para os laços de afeto e afirmando que aquilo era o centro da sociedade. Ela estava dizendo que Flo, a matriarca, era tão ou mais importante para a estrutura social de Gombe quanto Goliath, o macho alfa. Isso era heresia. Quando eles a acusaram de antropomorfismo, o que eles realmente estavam dizendo era: você está sendo sentimental, você está sendo uma mulher. Eles viam a empatia não como uma ferramenta, mas como uma contaminação. E Jane, em sua revolução silenciosa, provou o exato oposto. Ela provou que a objetividade fria e distante deles não era objetividade, era apenas outra forma de cegueira. Ao se recusarem a ver personalidade, eles estavam perdendo todos os dados cruciais sobre alianças, traições e dinâmicas de poder. Ao se recusarem a ver emoção, eles não conseguiam entender a motivação por trás da caça ou da guerra. Foi precisamente porque Jane foi sentimental que ela conseguiu ver o que eles não viam. Ela provou que a empatia radical não é o oposto da ciência, é uma forma mais elevada de observação. Ela não estava humanizando os chimpanzés, ela estava desrobotizando a biologia. Ela estava quebrando o vidro entre o observador e o observado. A verdadeira batalha de Jane Goodall não foi contra os chimpanzés ou os caçadores. Foi contra a ideia de que o sentimento e o intelecto são inimigos. Ela provou que o coração e o cérebro não são mutuamente exclusivos. Eles são, de fato, os dois olhos necessários para uma visão de profundidade. Ela venceu essa batalha toda vez que publicou um artigo usando o nome Fifi em vez de um número. Ela venceu essa batalha quando forçou a ciência a admitir que personalidade, cultura e guerra não eram monopólios humanos. Ela provou que as limitações impostas à ciência, a exigência de frieza, a negação do afeto, não eram naturais, eram construções culturais, criadas por um patriarcado que temia o que não podia medir. Assim como Maria Quitéria, Jane Goodall foi uma feminista radical, mesmo que nunca tenha usado essa palavra para se descrever. Ela não só abriu a porta para as mulheres na ciência de campo, mas demoliu a casa velha e projetou uma nova, onde a empatia é, finalmente, reconhecida como a ferramenta de descoberta mais poderosa de todas. Quando pensamos em Jane Goodall, é fácil focar na coragem física. É o primeiro ato do filme, a imagem icônica que a National Geographic vendeu ao mundo. A jovem, esbelta mulher sozinha na selva, enfrentando o desconhecido. A coragem de dormir em uma tenda de lona fina enquanto leopardos rondavam o acampamento. A coragem de não recuar quando Goliath, o macho alfa, a atacava em uma exibição aterrorizante de poder, arrastando galhos e jogando pedras. A coragem de suportar a malária, a solidão, os meses de fracasso abjeto. Essa coragem é inegável, é um material das lendas. Mas, assim como a verdadeira coragem de Maria Quitéria não estava nas balas de Pirajá, a verdadeira medida da coragem de Jane Goodall não estava nos perigos de Gombe. De fato, Gombe era seu refúgio. Gombe era o lugar onde o mundo fazia sentido. O verdadeiro heroísmo de Jane, o ato de coragem que desafia a compreensão, não foi entrar na floresta.
foi a decisão de sair. Imagine, você passou 25 anos num único lugar do planeta onde se sente inteira, o lugar que você ama mais do que qualquer outro, o lugar que definiu sua alma. E então você descobre que o resto do mundo está em chamas. A coragem fácil seria ficar, seria proteger seu pequeno paraíso, publicar seus dados e deixar que o mundo lá fora cuidasse de si mesmo. A coragem real, a coragem que quebra a alma, foi o que ela fez. Ela deixou o paraíso para descer voluntariamente ao inferno. Ela deixou a Sinfonia de Gombe para entrar no hospício que nós construímos. Ela trocou a companhia honesta dos chimpanzés pela política e pela ganância dos homens. Isso é uma coragem de uma ordem diferente. Não é a coragem do confronto, mas a coragem do sacrifício. Ela se tornou uma exilada permanente de seu próprio lar para que esse lar pudesse ter uma chance de sobreviver. E a outra dimensão de sua coragem, a mais difícil de todas, que frequentemente esquecemos, pois ela não é cinematográfica, é a coragem da persistência. É o heroísmo da rotina. É a coragem de acordar em um quarto de hotel em Cleveland, ou Seul, ou Dubai, pela 10ª milésima vez, sentindo o jet lag como uma doença física, com as articulações doendo, e ainda assim levantar. A coragem de vestir o mesmo traje, de prender o cabelo no mesmo rabo de cavalo, de forçar um sorriso para mais um prefeito, mais um doador, mais um jornalista que faz as mesmas 5 perguntas. A coragem de repetir a história de David Greybeard pela milionésima vez com a mesma paixão e urgência da primeira para um público que pode ou não estar ouvindo. Isso não é uma batalha, é um cerco contra a fortaleza mais impenetrável do mundo, a apatia humana. Qualquer um pode ser corajoso por um dia, por uma batalha, como disse Quitéria, mas Jane Goodall foi corajosa por 40 anos de aeroportos, corajosa contra a burocracia, corajosa contra o cinismo, corajosa contra a sua própria exaustão e, acima de tudo, corajosa o suficiente para não ceder ao desespero. Nos anos 90, quando ela viu a magnitude da destruição, ela teve todas as razões para se render, para dizer que a humanidade era uma causa perdida. A coragem mais profunda de sua história não foi enfrentar um chimpanzé furioso. Foi enfrentar a escuridão dentro de si mesma, a voz que lhe dizia que era tudo em vão, e escolher a esperança. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança teimosa, uma esperança como um ato de rebeldia. A esperança para Jane tornou-se a sua disciplina diária. É a recusa a desistir, é a recusa a desaparecer na exaustão. É, talvez, o aspecto mais heróico de sua história, porque ela nos ensina que o verdadeiro heroísmo não é apenas sobre os momentos dramáticos, é sobre a escolha diária, tediosa e implacável de permanecer fiel à sua missão, mesmo que todo mundo lhe dê todas as razões para desistir. E assim termina a jornada de Dame Jane Morris Goodall, a mulher que entrou na floresta como uma secretária curiosa, redefiniu a ciência como uma observadora genial e emergiu como a consciência viva do nosso planeta. Ela começou sua jornada em Gombe querendo entender os chimpanzés e acabou nos forçando a confrontar a nós mesmos. Ela nos mostrou que a linha que traçamos entre nós e o mundo animal não é uma muralha de concreto. É uma linha tênue, desenhada na areia, e está desaparecendo rapidamente. Ela provou que a inteligência, a cultura, a emoção e até a guerra não são invenções humanas, mas uma herança antiga que compartilhamos com nossos parentes mais próximos. Sua história nos força a confrontar verdades desconfortáveis sobre nossa própria espécie, nossa capacidade de empatia radical e nossa capacidade de crueldade industrial. Jane Goodall nos desafia a questionar as regras arbitrárias que a sociedade impõe sobre quem podemos ser
Ela desafiou o mundo acadêmico masculino que lhe disse que empatia era sentimentalismo. Ela provou que ser científico não significa ser frio e que a empatia, na verdade, é a forma mais elevada de coleta de dados. Ela nos ensina que lugar de mulher é onde ela escolher estar, seja em um escritório em Londres, nas colinas íngremes de Gombe ou no plenário do Congresso dos Estados Unidos. Ela nos lembra que as limitações que aceitamos como naturais, seja sobre gênero, raça ou mesmo espécie, são, na verdade, construções culturais que podem e devem ser destruídas. E o mais importante, ela nos mostra que o preço da verdadeira mudança é alto, é o sacrifício de sua paz, de seu conforto, de seu lar, mas que a apatia tem um preço infinitamente maior, o custo do próprio planeta. Hoje, quando uma jovem cientista decide estudar o comportamento animal focando na emoção, quando um advogado luta pelos direitos legais dos grandes primatas, quando um grupo de crianças em uma favela decide limpar um riacho, eles estão todos caminhando no caminho que Jane Goodall abriu. Ela não apenas lutou pelos chimpanzés de Gombe, ela lutou pela independência de todas as criaturas vivas, a independência de viver livre da tortura, do confinamento e da extinção. Ela lutou pela nossa própria humanidade. Seu primeiro caderno de campo, preservado em um arquivo, é um objeto simples, manchado de chuva e terra. Mas quando você olha para ele, você não vê apenas anotações. Você vê uma revolução. Você vê a empatia como uma arma. Você vê a paciência como um ato de rebelião. Obrigada por se juntar a nós em Herstory Root. Esta foi a história de Jane Goodall, não a versão romantizada da bela loira, mas a verdade completa, com toda a sua glória e toda a sua agonia. Sua maior mensagem não é sobre chimpanzés, é sobre nós, e é uma mensagem de esperança. Não a esperança passiva que espera que outros resolvam os problemas, mas a esperança ativa, a esperança que arregaça as mangas. Como ela mesma diz, o que você faz, faz diferença, e você tem que decidir que tipo de diferença você quer fazer. Se você se inspirou, compartilhe este vídeo, deixe um comentário sobre qual parte da jornada de Jane mais te impactou. E não se esqueça de se inscrever, porque temos muitas mais histórias de mulheres que mudaram o mundo e foram esquecidas por isso. Juntos, vamos garantir que essas histórias nunca mais sejam apagadas. Até a próxima!